Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa, né? Nós vamos, antes de iniciar a aula, eu gostaria de falar para vocês que eu estou morrendo de saudades e espero que essa pandemia acabe logo, porque eu sinto muita falta de vocês em relação quando eu estou explicando o assunto, porque não é a mesma coisa, né? E até eu sinto um pouco de dificuldade porque eu estou falando com a câmera e não com vocês, tá? É, Continuando, nós vamos trabalhar gênero propaganda ou textos publicitários e vamos lembrar de um assunto que nós vimos anteriormente, no ano passado, até no ano retrasado mesmo, que foi transitividade verbal, tá? É, no caso, a propaganda ou texto publicitário, nós vamos lembrar no caso, a definição, que são o quê? São textos produzidos com o intuito de quê, gente? Promover uma marca, né? Um serviço, um produto, é, uma instituição, uma causa, né? Não sei se vocês sabem, mas temos vários tipos de propaganda, né? Vários tipos de textos publicitários. Vocês viram alguns, nós vamos estudar mais um pouquinho, dois tipos de textos publicitários, e em seguida nós vamos para a transitividade verbal. Continuando, a propaganda ou texto publicitário também ele geralmente é composto de uma imagem, um título, um logotipo. O que é logotipo? É um símbolo composto de imagem e letras estilizadas, certo? Que é, geralmente para representar a empresa ou o produto ou a marca, tá? Para identificar, tá? E tem um slogan. Gente, o slogan, na verdade, como é que eu posso dizer? Ele é uma frase de efeito, tá? É uma frase de efeito criativa para chamar a atenção do produto anunciado. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um slogan bem antigo, não sei se é do seu tempo, que a propaganda do batom antes vinha assim, compre batom. Então aí é um slogan. Também tinha também do Bombril, que era bem assim, o único com 1.001 utilidades. E também tinha outro que era Tomodoril, Adoçumil. Isso são slogans de propagandas, né? Tem outras aí, eu só dei alguns exemplos, né? Então, isso são chamados de slogan, tá? Aquelas frases de efeito, tá? Quando como é o nome? Vê um Doril, você lembra logo. Tomou Doril, Adoçumil. Também tinha um que era de 51, que até quando tem bingo o pessoal usa. Boa ideia. Na verdade, é uma boa ideia porque era o slogan da propaganda do produto, do 51, tá? Continuando. Aí nós vamos ver dois tipos de propaganda, que é a propaganda comercial. Vocês estão vendo aí nesse quadrado aí, são várias propagandas juntas, tá? Aqui, aí nesse quadrado aí do livro, tá? Eu peguei a página do livro para vocês verem. Observe que tem vários tipos de propaganda aí. Esses tipos de propaganda aí que vocês estão vendo, Sony, Kodak, é, outras e outras que não dá para ver direito, porque a imagem não tá muito, né, legal, mas no livro de vocês vai ficar melhor. Esse tipo de propaganda aí é chamado propaganda comercial, porque a propaganda comercial ela se baseia assim, ela tem uma persuasão específica, que é aquela de quê? Que visa, no caso, como é que eu posso dizer? Ela argumenta para que você compre aquele produto. A propaganda em si, ela vai lhe convencer que aquele produto é o melhor para você comprar. Então, na verdade, eu vou ler o que diz, né, o anunciado de propaganda comercial. Aí é. Trata-se de um tipo de propaganda que se baseia em uma técnica de persuasão específica, aquela que visa a aceitação de uma marca, de um produto, etc. Ou seja, ela tem três, no caso,
A propaganda comercial tem três considerações específicas, que os argumentos são voltados à necessidade da venda do produto, ou seja, eles argumentam para convencer você aquele produto é o melhor daquela marca. Pode ter 1000 marcas, mas a melhor é aquela. Então, eles tentam convencer isso. No caso, eles fazem com que você pense que aquela marca é a melhor, tá? No caso, o anunciante é quem aprova. No caso, ele é quem escolhe como vai ser o tipo de propaganda, tá? Se essa propaganda vai ou não ser, no caso, o tipo de propaganda que vai ser, tá? E a propaganda comercial atende a necessidade do mercado também, tá? Já outro tipo de propaganda é o tipo de propaganda social, que temos aí no outro lado, tá? Esse daqui é uma propaganda social. Você observa aí que tem assim, você é o nosso tipo, tá? E tem aí uma bolsa de sangue, ou seja, para você doar sangue, que tem dizendo assim, salve uma vida, tá? Embaixo onde infelizmente eu risquei, deixa eu apagar. Observe aí que embaixo tem salve uma vida, tá? E essa propaganda também é voltada, no caso, para o meio social, causas sociais, ou seja, aquela propaganda de vacina, onde tem o Zé Gotinha, né? No caso, ela vincula campanhas, né? Temos dois aqui, ó, observe aí, esse tipo de propaganda vincula-se a campanhas sociais que incentivam e cuidam da saúde para parar de fumar, deixar de beber, ser solidário, ou seja, geralmente são propagandas tanto do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Meio Ambiente, de Fundo de Desenvolvimento, Nações Unidas e etc. Ou seja, a propaganda temos dois tipos aí, nesse livro agora que vocês vão ver, que é a social, né? E a comercial. Bom, logo em seguida, nós vamos ver uma atividadezinha que eu não botei aí, mas tem no livro de vocês, que vocês vão responder algumas questões sobre essas propagandas, que tem outras embaixo que vocês vão, na página 93, vocês vão responder, tá, gente? Agora vamos falar sobre, eu espero que, se vocês tiverem dúvidas sobre propaganda, vocês entrem em contato comigo, tá? Agora eu vou falar sobre a transitividade verbal, certo? Na verdade, a transitividade verbal, quanto à transitividade, o verbo pode ser intransitivo ou transitivo, tá? Ele pode ser transitivo ou intransitivo. Intransitivo é aquele que apresenta o sentido completo, como eu falei para vocês. Eu sempre falo de morrer e de viver, porque quando você diz assim, fulano morreu, é um verbo que tem um sentido completo. Você sabe, morreu, acabou, já era. E quando eu digo, ele vive desse jeito, então, na verdade, você sabe que viver também tem um sentido completo, tá? Já, vou deixar aí para você ver, apresenta o sentido completo. Já disse mais ou menos como era. E já os transitivos é aquele que não tem o sentido completo. Ele precisa de um complemento para ser ligado a ele, tá? Que pode ser, quando ele liga diretamente ao seu complemento, ele é chamado de transitivos diretos. E quando ele liga indiretamente, com a ajuda da preposição, ele é chamado de indiretos, tá? Mas temos também, temos também aquele que ele se liga ao seu complemento indiretamente, diretamente e depois indiretamente, que é aqueles que é transitivos diretos e indiretos. Mas também temos um verbo que é chamado verbo de ligação, tá? Mas eu vou falar primeiro da transitividade, tá, gente? Eu coloquei aí a página do livro para vocês, ficar melhor, né? Ficar mais claro para vocês. Eu vou ler um pouquinho. A transitividade verbal corresponde ao estudo dos componentes do verbo na oração. Ou seja, como eu falei para vocês, que ela é a base, né? O verbo, na verdade, é a base, é aquilo que vai fazer com que
ocorra uma ação, ou dê uma qualidade, ou mostre um estado, certo? Ou mostre um fato que está acontecendo, né? Ou modo de ser de um sujeito, ou seja, ele isso, no caso, a base da ocorrência vem de acordo com a transitividade verbal, tá? E ele pode ser o quê? Ele pode ser um verbo intransitivo, né? Como eu falei ali, tem aqui também, apresenta seu sentido completo, né? E não exige complemento. Pode ser acompanhado, pode vir acompanhado de uma circunstância e que é representada por uma adjunta adverbial. Na verdade é o seguinte, gente, embora os verbos intransitivos ele não precise de um complemento, mas nós, seres humanos, temos a mania de perguntar o quê? Morreu de quê? Né? Então, embora o verbo diz claramente que acabou, faleceu, né? A pessoa lá morreu, mas eles sempre perguntam de quê. Então, na verdade, você sabe que o verbo ele não precisa de complemento, mas temos a mania de perguntar. Então, aí, no livro de vocês, tem um exemplo, vou ler o exemplo. Sabe por que as havaianas escolheram a arara como símbolo da nossa fauna? Porque as araras voam em pares. Observe aí que o verbo voar é um verbo intransitivo, né? Mas está dizendo o quê? Voa em pares. Na verdade, como é que posso dizer? Como, aí é um exemplo de propaganda, né? Você está fazendo o que é a propaganda das havaianas, né? Ou seja, as havaianas inspiram a fauna brasileira, tá? Mas, voltando ao assunto do verbo, o verbo voar é um verbo intransitivo, gente. Ele não precisa de um complemento. Mas aí, no caso, para o contexto da oração, colocou-se um complemento, tá? Mas ele não tem a necessidade de complementar, tá? Mas para o contexto da propaganda, aí eles colocaram, tá? E ficou até melhor, tá? Vamos lá. Já os verbos transitivos, né? Eu vou ler um pouquinho também. Necessito de complemento para construir o predicado, porque não tem sentido completo. Esse complemento pode ser seguido ou não de proposição. Por isso, verbos transitivos podem ser, observe aí, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, tá, gente? Os direto, ele é aquele que apresenta, no caso, eles não têm o sentido completo, né? Mas ele exige um objeto sem a ajuda da preposição, um objeto direto. Quando os verbos transitivos direto, o seu complemento é o objeto direto, tá? Porque ele liga-se ao complemento, ele ajuda o complemento, ele ajuda a completar o sentido do verbo, mas sem a preposição, tá? Aí temos aí outro exemplo também. As mulheres rendeiras jamais podem perder a linha. Observe aí, perder é um verbo transitivo direto e a linha está completando o sentido. Observe se eu falasse bem assim, as mulheres rendeiras jamais podem perder. Aí você vai perguntar, perder o quê, professora? Então, a linha está completando o sentido do verbo perder, tá? Também é uma propaganda das Havaianas, tá? Eu não vou ler o restante porque a parte principal é essa daí, que nós estamos analisando a questão do verbo transitivo direto, para não se estender também. Aí, verbo transitivo indireto. No outro lado, tá? Aqui. Os verbos transitivos indireto apresentam sentido incompleto, né? E exige um objeto iniciado por preposição, ou seja, ele exige o objeto indireto, só que é ligado pela preposição, ou seja, ele precisa da preposição para completar o sentido também, tá? Por exemplo, eu sempre dou o verbo transitivo indireto, eu sempre dou o exemplo do verbo gostar. Quando eu falo assim, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, eu gosto, a primeira coisa você ia perguntar, de que, professora? Quando eu pergunto de que, observe que de é uma preposição. Então, eu tenho que dizer, eu gosto de chocolate, eu gosto de ler. Então, observe aí que já pede a preposição quando você pergunta. É o caso do exemplo aí, quando o pé direito pensa em sambar,
né? Na avenida, o esquerdo pensa numa piscina. Observe aí que temos o verbo pensar. Quem pensa, pensa em algo ou alguma coisa, né? Então, observe aí, se eu dissesse assim, eu estou pensando, você ia perguntar, professor, em quê? Não é isso? Então, observe aí que em é uma preposição e está completando o sentido do verbo pensar, tá? E temos também aqueles verbos, observe aqui a letra C, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, ele fica na mesma, ele pede os dois ao mesmo tempo na oração, tá? Ou seja, ele precisa de um complemento direto e depois pede outro indireto. É o caso aí do verbo encontrar. Observe aí, designers encontraram resposta, ou seja, encontraram o quê? Resposta. Aí para quê? Para um dos maiores mistérios do universo. Observe aí que quando diz encontraram, aí vai logo o primeiro complemento, que é o objeto direto. Respostas. E o segundo complemento, que é o objeto indireto, para o quê? Para, observe aqui, é uma preposição, para um dos maiores mistérios do universo. Observe aí que temos os dois complementos na oração, direto e indireto, tá, gente? Aí eu vou passar para um verbo de ligação, certo? Que nós estudamos na aula anterior, nós precisamos, que foi os tipos de predicados, nós precisamos identificar quem era o verbo de ligação na oração para poder saber se era o predicado nominal, não é isso, gente? Então, assim, na verdade, os verbos de ligação, eles servem para quê? É um elemento de ligação entre o sujeito e uma qualidade